Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a área de figuras planas, tá ok? Bom, então como é que a gente vai calcular, como é que é calcular a área de uma figura plana? A gente pega, né, a nossa figura e comparamos com uma outra que a gente vai adotar como unidade de área. Então a área dessa figura ela nada mais é do que um número que exprime quantas vezes essa figura que adotamos como unidade de área cabe dentro da nossa figura plana. Então, bom, a gente costuma convencionar como unidade de área, né, um quadrado de lado 1. E esse quadrado de lado 1, ele tem área exatamente igual a 1. Então, o quadrado de lado 1 é um quadrado cuja área é igual a 1. E além disso, a gente costuma dizer que esse quadrado ele é chamado de quadrado unitário. Tá ok? Então, a gente define a nossa unidade de área sendo o quadrado de lado 1. Bom, então vamos aprender agora a calcular a área de um quadrado. Bom, então considera aqui um quadrado de lado n, onde n ele é um número inteiro. Bom, então se n é um número inteiro, a gente consegue dividir esses segmentos, né, todos em segmentos o quê? De medida 1. Correto? E traçando aqui, né, paralelos aos lados do quadrado, passando exatamente por esses pontos, nós dividimos aqui o nosso quadrado, né, no caso aqui, né, em 9 quadrados de lado 1, mas no caso mais geral, né, em n ao quadrado, quadrados de lado 1. Né, porque se a gente tem, né, n segmentos aqui, né, e n segmentos aqui, então a gente tem n fileiras com n quadrados cada um. Então nós temos n ao quadrado, quadrados. Sendo que a área de cada um desses quadrados, como cada um desses quadrados, né, é um quadrado unitário, então cada um desses quadrados, a área vale quanto? A área vale 1 por definição. Sendo assim, a área do nosso quadrado de lado n, onde n é o número inteiro, ficou como? Ficou n ao quadrado. Certo? Bom, mas da mesma maneira como a gente tomou, né, um quadrado de lado n, a gente poderia ter tomado um quadrado de lado 1 sobre n, né? Ou seja, exatamente o contrário. Ou seja, em outras palavras, né, olhando para cá, a gente tem aqui o quadrado unitário. Então, eu dividi esse quadrado unitário exatamente aqui ao meio. Né? Cada lado eu dividi ao meio. Então, no caso aqui ficou 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Bom, isso é na nossa figura, mas eu poderia ter dividido cada segmento desse de lado 1 em segmentos de 1 sobre n, né? Ou seja, cada segmento desse aqui vale 1 sobre n. Então, quantos quadrados nós temos aqui, né, de lado 1 sobre n? Nós também temos o quê? Nós também temos n ao quadrado, quadrados de lado 1 sobre n. E a soma dessas áreas, né, ou seja, então eu tenho que chamar esse quadrado aqui de Q, cada quadrado desse aqui de Q, nós temos então o quê? Nós temos então que n ao quadrado vezes a área de cada um desses quadrados aqui, que eu chamei de Q, né, ou seja, a soma dessas áreas vai dar exatamente a área do quadrado unitário. E a área do quadrado unitário vale quanto? Vale 1. Sendo assim, a área do nosso quadrado Q ficou 1 sobre n ao quadrado. Que é a mesma coisa que 1 sobre n elevado ao quadrado. Então, nós temos que um quadrado de lado n, a área é n ao quadrado, um quadrado de lado 1 sobre n, a área é 1 sobre n ao quadrado, ou seja, a medida do lado ao quadrado. Bom, e se a gente tomasse, né, um quadrado onde o lado seja m sobre n, ou seja, um número racional. Bom, então o que a gente pode fazer aqui? Né? A gente pode dividir, né, cada segmento desse que vale m sobre n em m segmentos de quê? De lado
1 sobre n. Então, a gente pode fazer isso. Então, nós temos m fileiras, né, com m quadrados, todos de lados o quê? 1 sobre n. Então, a gente tem m fileiras de m quadrados, então nós temos o quê? M ao quadrado, quadrados. Onde a área de cada um desses quadradinhos que estão aqui dentro vale o quê? Vale 1 sobre n ao quadrado. Então, a gente fica com m ao quadrado sobre 1 sobre n ao quadrado. Então, fazendo essa multiplicação, nós temos o quê? Nós temos que a área do nosso quadrado, ela ficou como? M ao quadrado sobre n ao quadrado, que é a mesma coisa que o quê? M sobre n ao quadrado. Bom, então no lado do quadrado de lado n, a gente tem a área n ao quadrado. No quadrado de lado 1 sobre n, a área é 1 sobre n ao quadrado. E no quadrado de lado m sobre n, a área é m sobre n ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado. Bom, então a gente pode concluir que a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Bom, nem tanto, né, por enquanto, porque a gente só tomou o quê? Os lados dos quadrados sendo o quê? Racionais, né? Aí cabe a pergunta, né? E se os lados do quadrado forem incomensuráveis com o segmento unitário? Ou seja, e se o lado do nosso quadrado ele for um número irracional? Será que a área do quadrado também vai ser L ao quadrado? Será que a gente pode afirmar isso? Bom, então para a gente visualizar, né, vamos adotar esse exemplo aqui. Então eu considero aqui esse quadrado de lado 2x dividido em 4 quadrados de lado x. Então eu tracei essas diagonais aqui. Bom, não é difícil perceber que essas diagonais aqui, elas formam um quadrado, onde o lado desse quadrado mede quanto? X raiz de 2, que é a medida da diagonal desse quadrado de lado x. Perfeito? Então, nós temos aqui esse quadrado. Perfeito? Bom, então a nossa ideia é qual? A nossa ideia é calcular a área desse quadrado. Bom, mas a gente pode calcular a área desse quadrado fazendo o quê? Somando as áreas desses o quê? Desses triângulos. Onde, repare comigo que a diagonal dividiu esse quadrado em quê? Em 2 triângulos iguais. Ou seja, dividiu esse quadrado o quê? Ao meio. Então, a área desse triângulo aqui vai ser exatamente a metade da área desse quadrado. Concorda comigo? Sendo assim, quanto vai valer a área desse triângulo? A área desse triângulo vai valer o quê? X ao quadrado sobre 2. Assim como a área desse triângulo vai valer x ao quadrado sobre 2, assim como a área desse triângulo vai valer o quê? X ao quadrado sobre 2. E desse aqui também. Então, a área desse quadrado aqui, em vermelho, vai ser o quê? 4 vezes essa área. Então, aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar. Então, nossa área ficou 4 vezes x ao quadrado sobre 2. Não é isso? Bom, então isso aqui ficou como? Então isso aqui você simplifica. Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar o quê? 1. Ora, repare que 2 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que x vezes a raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, repare que esse quadrado de lado x raiz de 2, a área dele também é o quê? A área dele também é o lado ao quadrado. Bom, isso não demonstra que todos os quadrados de lado de medida irracional, né, a área vai ser, né, esse lado ao quadrado. Né? Bom, para uma demonstração mais formal, você pode procurar, né, na internet a demonstração de Eudoxo, que é conhecida como demonstração por exaustão. Ou você pode procurar, dentre muitas referências bibliográficas, você pode procurar o livro chamado Medida e Forma em Geometria, da Sociedade Brasileira de Matemática, do autor Elon Lages Lima. Lá no capítulo 2 ou 3, não me lembro agora, no capítulo de áreas, encontra-se uma demonstração mais formal. Então, para quem estiver interessado e quiser pesquisar, né, fica à vontade. Bom, então, o que a gente vai concluir aqui agora, né, diante desse exemplo e de tudo aquilo que a gente vimos, é o quê? É que, portanto, a área
de um quadrado de lado L, ou lado A, ou qualquer outra incógnita, é igual a L ao quadrado. Bem, então, a gente conclui o quê? A área de todo quadrado vai ser sempre a medida do lado elevado ao quadrado. E se a gente tem a medida da área de um quadrado, a gente consegue construir todas as outras áreas. A começar por quem? A começar pela área do retângulo. Então, se a gente tem aqui um retângulo de base B e altura H, bom, então qual é a ideia? A ideia de calcular a área é saber quantas vezes a unidade de área, que no caso a gente está adotando o quadrado de lado 1, cabe aqui dentro. Então a ideia é dividir esse retângulo em quadrados de lado 1. Bom, então se você tem aqui B, e você tem aqui esse lado de medida B, a gente está dividindo em segmentos de medida 1, então nós vamos ter o quê? Uma fileira aqui com B quadrados. Da mesma maneira, a gente está dividindo esse segmento aqui, que é a altura, em H segmentos de medida 1. Então, nós temos H fileiras com o quê? Com B quadrados. Sendo assim, nós temos, então, o quê? B vezes H quadrados de lado 1. Sendo que a área do quadrado de lado 1 vale quanto? Vale 1. Então, a área do retângulo ficou B vezes H. Ou seja, a área de qualquer retângulo, ela vale a base vezes a altura. Bom, então, para a gente fazer um exemplo numérico, para não ficar uma aula tão literal, considera aqui esse retângulo ABCD, onde a altura vale 5 e a diagonal vale 13. Então, o objetivo é achar a área desse retângulo. Bom, a área do retângulo, como a gente acabou de ver, é base vezes a altura. Bom, a altura nós já temos, está faltando quem? Está faltando a base. Então, digamos que a base seja B. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, não temos? Então, o que a gente pode usar aqui? Teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar B ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Logo, isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar o seguinte. B ao quadrado, ele é igual a 3 ao quadrado, 169. Menos 5 ao quadrado, que é 25. 169 menos 25 é 144. Ou seja, a base, a medida da base é igual a quanto? É igual a 12. E no caso eu só considerei a raiz positiva, porque como é medida de segmento, não faz sentido a medida negativa. Então a gente encontrou quem faltava, que era a base. Então, se a gente tem a base e já temos a altura, nós podemos afirmar então que a área de ABCD vai ser o quê? 12 vezes o quê? 5. Então, a área de ABCD ficou igual a 60. Então, como o problema não deu unidade para o comprimento, então a gente adota aqui 60 unidades de área. Então, dessa maneira, a gente conseguiu calcular a área desse retângulo, sabendo a altura e a sua diagonal. Então, sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje.